Boa tarde, pessoal. Vocês estão entrando num programa onde o normal é ser diferente, né, Kátia? Pois é, e ser paranormal é perfeitamente normal, né, Cris? Com certeza. Aqui no Enigmas, completamente normal ser paranormal, né, Kátia? E estamos no ano novo. Sim, porque tudo começa depois do carnaval, né? Isso então, que é legal, né? Feliz ano novo pra todos. Feliz ano novo, olha, tudo de melhor a partir desse carnaval, Mas né? nós já começamos aqui faz tempo, aliás, não paramos, né, Cris? E hoje nós temos um tema assim maravilhoso, né? Mas antes do tema, que hoje nós vamos assim pegar um psicanalista muito sério. Adoro o tema. E ele fez parte com o Norberto Kepp, que é um grande queridão aí da gente, e trabalha com ele lá até hoje, né? Isso. Nós vamos falar um pouco desse tema, né, Kátia? Que provavelmente vai te ajudar muito em algumas questões que você provavelmente passa e você vai prestar atenção e vai se corrigir a partir daí. Quer dizer, é isso aí. O aprendizado é seu, né? Nós estamos aqui para fazer a nossa parte. Com certeza, Kátia. Então vamos à mensagem, pessoal? Vamos lá. Te desejo uma fé enorme em qualquer coisa, não importa o que. Desejo esperanças novinhas em folha todos os dias. Tomara que a gente não desista de ser quem é por nada nem ninguém deste mundo. Que a gente reconheça o poder do outro sem esquecer do nosso. Que as mentiras alheias não confundam as nossas verdades, mesmo que as mentiras e as verdades sejam impermanentes. Que friagem nenhuma seja capaz de encabular o nosso calor mais bonito. Que mesmo quando estivermos doendo, não percamos de vista nem de sonho a ideia de uma alegria. Tomara que apesar dos apesares todos, a gente continue tendo valentia suficiente para não abrir mão de ser feliz. As coisas vão dar certo. Vai ter amor, vai ter fé, vai ter paz. Se não tiver, a gente inventa. Te quero ver feliz, te quero ver sem melancolia nenhuma. Certo, muitas ilusões dançaram, mas eu me recuso a descrer absolutamente de tudo. Eu faço força para manter algumas esperanças acesas como velas. 2012 é doce. Repito 7 vezes para dar sorte. Que seja doce, que seja doce, que seja doce e assim por diante. Que bom e que seja bom o que vier, para você e para nós. O que vier para o mundo, que todos os enigmas nos sejam revelados, e se não forem, que ao menos tenhamos olhos bem abertos para poder enxergá-los dentro da nossa própria vida e descobrir quem somos nós. Nossa, que legal, né, Kátia? Adorei a mensagem. São os internautas que mandam as mensagens, a gente dá um complemento aí da nossa pitadinha pessoal, né, Kátia? É verdade, importantíssimo isso, mas adorei. Vem muito aí dentro do nosso tema. É verdade, vocês estão vendo o Cromac de hoje, nós temos aí um Cromac que logo após esse tem uma mulher de cabeça para baixo. Exatamente esse Cromac que está atrás da gente aqui. Porque o mundo está de cabeça para baixo. Totalmente. E nós vamos falar agora, produção, vamos falar agora com o psicanalista, é do Instituto Internacional de Trilogia Analítica, faz parte com o pessoal do Norberto Kepp, que é meu queridão, queria mandar um abraço ao Dr. Norberto Kepp, que eu amo de paixão, declaro o meu amor aqui nesse programa a ele, a doutora Cláudia Pacheco, a toda a Trilogia Analítica e a todas as pessoas que me ensinaram tudo que eu sei até hoje lá dentro da trilogia, que foi foi um dos maiores estudos que eu fiz, viu, Kátia? E sempre muito parceiros, né? Muito bacana, muito bacana. Do programa Enigmas, muito legal. Então eu quero apresentar para vocês o psicanalista, o terapeuta, o ufólogo e um monte de coisa a mais que eu não vou citar, que é muita coisa. Sérgio Campos, tudo bem, Sérgio? Tudo. Seja muito bem-vindo aqui no Enigmas. Bem-vindo. Sérgio, como está? Tudo bem? Tudo. Então vamos falar um pouquinho com os nossos internautas sobre inversão. Me explica, Sérgio, como derivou esse termo inversão, como foi descoberto? Olha, a inversão, na realidade, é algo que é estudado já há algum tempo. Porque o homem, ele está como está. E a inversão seria o quê? A inversão de valores. Correto. Porque a gente percebe cada vez mais na humanidade que o mal, a destruição, essas coisas acabam se tornando comuns.
Verdade, a pessoa começa a achar, até se tornar banal, né, Sérgio? Isso. Tanto que existem algumas linhas que até falam que o bem só existe junto com o mal. Correto. E vice-versa. A relatividade, né? A relatividade, exatamente. Agora, bem é bem. Claro. Então, o que ocorre é o seguinte, o homem ele está invertido. Como invertido? Ele acaba achando que as coisas ruins são boas e as coisas boas são ruins. Sérgio, nós temos aqui mais ou menos 300 mil internautas. Dá um exemplo disso, para o nosso internauta. Um exemplo, o próprio amor. Todo mundo fala tanto de amor, etc., mas é comum as pessoas associarem amor a sofrimento. É verdade, é verdade. Acha que para amar tem que sofrer. E se ainda não está sofrendo, vai sofrer. Uma hora ou outra. Então, quer dizer, associa amor a sofrimento. Isso mesmo. Olha. Evidencia o negativo. Sim. Né? A ausência do amor até. A pessoa vê uma vantagem no mal, então. Vê, aí que está. Entra a questão também ética do ser humano. Né? Como a questão ética? Do ser humano se ver, do ser humano verificar o que está errado com ele ou não. Então, é a questão ética. A partir do momento que o ser humano não tem essa ética de se ver, se olhar, ver até o mal, inclusive, que tem. Nós temos coisas ruins, temos coisas boas. Só que o ser humano não quer ver isso. Correto. E é preciso ver isso em cada um de nós. A partir disso, você tem como melhorar, como se modificar. Correto. Agora, quer ver uma outra inversão? A questão do trabalho. As pessoas associam trabalho também a sofrimento. Trabalho até a sacrifício, que é até uma deturpação também da palavra, né? Porque sacrifício nada mais é do que o sacro ofício, ou seja, um ofício sagrado. Então, trabalhar é sagrado. O homem, ele perdeu esse significado do trabalho, que trabalhar é sagrado. Correto. Deixa eu te fazer uma pergunta, Sérgio. Esse termo inversão foi descoberto por Norberto Kepp, é isso? Olha, o próprio Norberto Kepp fala que alguns associam a inversão a questão da inveja, assim como Melanie Klein e outros estudiosos, outros psicanalistas. O Norberto Kepp, ele associa a inversão ao que ele chama de instinto de morte inconsciente. O que seria esse instinto de morte inconsciente que o ser humano tem? Querer se destruir as coisas, não aguentar ver coisas boas, você ver vantagem na desonestidade. Então ele acredita que isso é que vai invertendo o homem. Então quer dizer, o que é bom a pessoa passa a ver como ruim. Correto. E o que é ruim passa a ver como bom. Então, ou seja, a pessoa honesta, quando a gente fala de uma pessoa honesta na sociedade, o que pensam? A maioria das pessoas que é bobo, geralmente falam bobo. Que é bobo, ingênuo. Então, bobo, ingênuo, isso não é uma inversão? Quer dizer, a pessoa honesta, ela não é boba, ingênua. Ela é verdadeira, ela é honesta. Claro, com certeza. Aí então você vê que já é uma inversão. Agora, os malandrões da sociedade, digamos assim. São os espertos, né? Então, são os espertos e é o que todo mundo quer imitar, se espelhar. É verdade, é verdade. Inclusive até eu me lembro quando nós fazíamos aula de psicanálise, a questão do bad boy, né? Que a moçada, as mulheres gostam muito do menino bad, aquele menino mau. Sim. Depois casa se dá mal, né, Sérgio? Dificilmente as garotas na escola querem namorar com os nerds. É verdade. Né? E o nerd nada mais seria do que a pessoa correta, que estuda, se dedica, investe no seu desenvolvimento. Agora, as garotas, em geral, elas ficam atrás de quem? Daqueles malandrões do fundo da sala, que não quer estudar, que são vagabundos, literalmente, né? São os mais admirados por todos, não só por garotas, até os garotos, eles seguem, né? Os líderes na escola não são os nerds. São os bads, né? Sim, só que futuramente quem vai ser seu chefe, o teu patrão? São os nerds, né? Com certeza, né? Eu tenho uma pergunta, Sérgio. Você acredita que hoje a sociedade, ela realmente se poluiu demais com tudo isto? Você acredita que as pessoas precisam se autodescobrir nesse sentido para que esta inversão
ou podemos dizer, a desinverter esse processo seja positivo? As pessoas estão buscando, você acredita? Olha, acredito sim, que sempre tem pessoas buscando. A gente não pode também generalizar, achar que tudo está perdido. Agora, se seguir no rumo que está, se torna cada vez mais difícil. Com certeza. Lógico. Agora, o que ocorre? Eu, pelas minhas pesquisas, eu vejo o quê? Essa inversão ocorre porque há um afastamento do ser humano da sua essência. Exatamente. A partir do momento que você vai se afastando da sua essência, você perde a sua identidade, você não sabe quem você é, você não se conhece. A partir do momento que você não se conhece, você não tem parâmetros. Você não tem um contato com a sua essência, então você também não tem parâmetros para comparar nada. Quer dizer, é um vale tudo. E hoje a liberdade parece que faz com que as pessoas realmente elas se aventurem por coisas negativas, ou um pezinho na coisa negativa, não é mesmo? Ela sente uma atração, né, Sérgio, pelo negativo, né? Inclusive, vamos então ponto por ponto. Vou falar alguns, como são muitos jovens que nos assistem, eu vi de bom grado trazer esse assunto, porque eu acho que vai trazer um esclarecimento em massa mesmo. Eu tenho recebido 3 mil e-mails por dia, Sérgio. Então, muitos me perguntam como sair das drogas. Eu queria que você falasse item por item. Então, vamos lá. Inversão na sociedade. A pior inversão na sociedade, o que seria? Olha, uma das piores inversões da sociedade que a gente observa é a questão mesmo o que na trilogia chama-se de patologia do poder. Correto. Que é colocar pessoas para nos liderarem, para nos comandarem e cujos objetivos são objetivos pessoais, não objetivos que visem o bem do todo, do coletivo. E como fazer para mudar esse panorama na sociedade? Aí começa por uma palavrinha chamada consciência. Olha que legal. Então tem que conscientizar, porque na realidade a pessoa que está no poder é o reflexo do povo, não é isso, Sérgio? Sim. Nós colocamos pessoas que têm a ver conosco, gente. Importante o que você disse. Claro. Nós colocamos. E nós temos o poder, a massa é a maioria. Com certeza. Por isso que não é interessante para muitos governos do mundo inteiro a conscientização do povo. Não é verdade, Sérgio? Haja visto que onde menos se investe? Educação. Exatamente. Até saúde. Né? Saúde porque também, a qualidade de vida, mas ainda saúde, como acabam até cobrando um pouco mais, talvez a pessoa sinta mais na pele, digamos assim, mas a educação acaba escapando e fica sempre a segundo plano. E por quê? Um povo pensante, um povo consciente vai acabar exigindo. Então o famoso pão e circo que tinha em Roma existe até hoje. Tudo bem você gostar, por exemplo, de futebol. Ok? É um esporte como outro qualquer. Agora, por que se investe tanto em futebol? É o ópio do povo. Exatamente. Não mudou muito da Roma antiga para agora, não, né? É uma forma de manter a pessoa de olhos fechados, né? Não é verdade? Sérgio, bom, então tem essa questão do poder. Existem na psicanálise as três fases que eu gostaria que você explicasse para o nosso internauta, que eu acho muito importante. Fase oral, genital. Gostaria que você explicasse para ver em que fase que cada um de você está ficcionado aí, para você poder sair. Porque você, jovem, que vai ajudar a mudar o futuro do planeta. Não é verdade, Sérgio? Sem dúvida. Então, nós passamos por essas 3 fases, tá? Só que cada pessoa fica, às vezes, com uma obsessão em uma das suas fases. Correto. Ou seja, oral, genital, tá? Anal. A pessoa, o quê? É aquilo que mais dá prazer a ela. Então, o que ocorre? A pessoa não se desenvolve, ela fixa em algo e isso vai dar depois um reflexo na vida adulta. Certo. Só que em cada um dá de uma maneira. Então, por exemplo, na pessoa oral, ela vai querer tudo, como a gente pode dizer, consumir o mundo, consumir as coisas como uma comida na oralidade. Ela vai colocar isso aqui através da fala, da gula, tudo que der prazer através disso. Certo. Porém, isso é inconsciente, a pessoa não percebe. Provavelmente, se você falar para a pessoa que ela é dessa maneira, ela ou vai recusar, né, vai negar, a não ser que ela tenha
já um grau de consciência, uma busca do autoconhecimento, ela vai acabar procurando identificar isso nela. Mas, em geral, a pessoa não percebe. Entendi. A pior fase é do sádico anal, né, na psicanálise. Então, né? em geral, as pessoas que procuram poder, os políticos, etc., que ficam mais nessa fase. Que eles querem o poder só pelo poder, não é nem Sim. pelo dinheiro, gente, porque dinheiro eles têm de sobra, é o poder pelo poder, né? Quantas pessoas às vezes a gente vê que se candidata, entra na política e já tem dinheiro assim que por gerações e gerações não tem como Correto. gastar todo o dinheiro. Quer dizer, não é pelo poder em si de ter mais riqueza, de acumular riqueza. É o poder mesmo de ter comando, né? A chance, o comando de, digamos assim, infernizar a vida dos outros. A verdade é essa. É verdade. E é por isso, Kátia, que no nosso planeta, em centenas de anos, nós sacrificamos as grandes águias como Jesus Cristo, John Lennon, Gandhi, Sócrates, pessoas que vêm trazer uma mensagem de conscientização, amor, de consciência. e colocamos no poder os abutres, não é isso, Sérgio? Sim. É por causa dessa inversão, não é? Você veja, por exemplo, Sócrates. Sócrates, ele era chamado de o chato. Pois é, imagina. Por quê? Ele ficava questionando as pessoas, questionando os políticos. Ele chegava para o político e questionava: o que é ser político? Em geral, os políticos não sabiam também o que é ser político. E mesmo que soubesse assim na nomenclatura, na prática, o espírito do que é ser político, eles não sabiam. Não sabia. Então, ele questionava tudo. Por isso, ele acabava sendo chato. Tanto que quiseram matá-lo e o obrigaram a tomar cicuta. Cicuta, é verdade. Sérgio, e dentro da religião? Nós sabemos das inversões. Eu sei de uma história que a gente inclusive ouviu dentro da própria trilogia analítica, em uma das aulas do professor César, que ele dizia o seguinte, em uma pesquisa feita com Malachi Marques, né, que era foi um dos grandes exorcistas aí da Igreja Católica, né? O filme Exorcista é até baseado no trabalho dele. Diz que também o Constantine, eu ouvi falar que era baseado Também. nele, eu não sei se é verdade. Não, o Constantine, mais ou menos, porque o nome mesmo Constantine vem de Constantino, o imperador romano, que unificou a questão da religião entre pagãos e cristãos. Então, o Constantine, ele seria uma pessoa que estaria entre o paganismo, o mundo mundano, Correto. e o mundo divino. No personagem Constantine, que na realidade é o personagem de um HQ, de uma revista, Certo. que depois se tornou filme. O nome dele é Constantine porque aquele personagem ele tinha contato com o mundo espiritual e o mundo material. Então é por isso, no sentido Constantine. Então é a arte mostrando a realidade, né? Sérgio, então vamos lá. No personagem, né, do Constantine ou do exorcista, Malachi Marques dizia o seguinte, pelo menos eu lembro da aula que nós tivemos lá no Instituto Internacional de Psicanálise, que o ser humano, numa sessão de exorcismo, conversando com o espírito ou o demônio que estava incorporado em uma criança, ele disse que esse século XX era o século dele. Você lembra dessa aula? Sim. Que esse século XX era o século dele, e eles, inclusive, tem uma imagem, que é uma imagem de Leonardo da Vinci, onde ele pintou o demônio com o ser humano de cabeça para baixo. Por isso o termo inversão. Aonde ele atua dentro das religiões? Agora nós vamos pegar na parte espiritualista. Vamos lá, pessoal. A inversão dentro da religião. A religião também é invertida no seguinte sentido. Não vou falar que todas são totalmente invertidas, mas claro, onde tem ser humano, tem a inversão, porque certo, o ser humano em claro, si é invertido, seja política, seja religião, seja o que for. Uhum. Na religião seria diferente. Por quê? O homem, a própria palavra religião vem o quê? Do religare, correto, que é religar. Religar a quem? Religar a Deus. Porém, a própria religião em si, ela coloca o quê? O homem abaixo do homem. Tudo através do homem, através de um sacerdote, através de uma pessoa. Com isso, a pessoa também acaba se acomodando, ficando num sentido, andando num ciclo vicioso, em vez de evoluir realmente para uma espiritualidade, uma transcendência. Então, acaba ficando abaixo. E a própria Bíblia diz: maldito o homem que se apoiar em outro homem. Olha só, gente, é muito sério isso. Então quer dizer que dentro da própria religião,
na metafísica, você acredita nas suas pesquisas, que eu sei que o Sérgio é um pesquisador de mão cheia na área metafísica, ufológica, esse é um dos temas que Sérgio Campos vem falar aqui, mas vai falar de outros. Sérgio Campos, dentro da espiritualidade, o demônio atua de forma positiva também? Usa alguns inocentes aí ou não? Bom, tem o que a gente chama no esoterismo de inocentes úteis, né? O que seria um inocente útil? É aquele que está fazendo, às vezes, algum trabalho que aparentemente até parece ser bom, mas é um trabalho que é um desserviço, é uma desinformação que mais confunde do que informa. Correto. A própria religião, de certa forma, se nós formos verificar, acaba fazendo isso. Acontece porque isso. A religião, ela leva a pessoa até a espiritualidade, mas até um certo ponto. Certo. Aí no ponto mesmo de conscientização, de questionamento, por exemplo, a religião mesmo, ela permite o questionamento até certo ponto. Uhum. Chega uma hora que você tem um monte de coisas que você tem que simplesmente aceitar. Exatamente. Não é? Então, quando você chega nesse momento, muitas vezes bloqueia aí a tua consciência. E isso também já é uma inversão. Porque, na realidade, a espiritualidade é a liberdade. É o que até Jung diz, por exemplo, Jung diz que você ir para a totalidade é ir para Deus. E você buscar a totalidade em você é buscar Deus. Então, Deus é a totalidade. Agora, a partir do momento que você chega numa etapa que você não pode questionar, que você tem que simplesmente aceitar, você não está se desenvolvendo, quer dizer, você acaba sendo já uma inversão. E colocar o poder na mão de outros, esquecer Sim. da essência do que é a Sim. religião, porque a religação ela é feita interiormente, né? É um aspecto assim. Então, realmente, a grande inversão já começa quando a pessoa fica pelo próprio fanatismo, que não deixa de ser uma inversão. Porque também atrás da ufolatria, da mistificação, da mistificação dos fatos, o cifrão reina e a consciência rasteja, né, Sérgio? A gente sabe que é bem por aí mesmo, né? No meio ufológico, Sérgio, como você vê essa inversão? No meio ufológico, existe também idolatria. Exatamente. Como vocês estão colocando. Existem aqueles que também tratam alguns seres, alguns ETs de outros planetas, outras dimensões, também como divindades, e que virão nos salvar de todo o mal, irão nos resgatar, etc. Eu até não nego essa hipótese de ter ajuda, de ter seres que já nos ajudam, que venham ajudar. Porém, o que eu acho errado, o que eu acho uma inversão, é porque o homem acaba sempre se vendo como vítima. Sim. Ele acaba destruindo a si mesmo e a sua volta, a sua casa, o planeta, e coloca muitas vezes a culpa em outro, a culpa fora, e espera também uma ajuda de fora. Mas na realidade, pela própria psicanálise, o ser humano, ele é a causa de todos os seus problemas e ele também é a solução dos seus problemas. Olha, muito legal o que o Sérgio falou. Você é a causa dos seus problemas, mas também você é a solução. Se você tem algum problema, você também pode ter a solução. Basta você desinverter esse processo. A pessoa quando fica muito doente, Sérgio, eu sei que você já é veterano na psicanálise, explica para o nosso internauta. Por que a pessoa adoece e nunca melhora, sempre está doente, sai de uma doença para outra? Qual que é a função psíquica que rola aí? Bom, a questão da doença entra novamente numa questão ética. Quanto mais você não quiser se ver, mais doente você vai ficar. Então, quer dizer, é uma questão ética, você tem que ter ética, uma honestidade consigo. A pessoa que não tem honestidade consigo mesma, o que ocorre? Ela vai acabar mascarando os seus problemas, vai acabar culpando outros, projetando, e com isso vai gerando uma série de coisas. Primeiro num nível psíquico, depois isso vai ser somatizado e vai depois no nível orgânico. Aí vão surgindo as doenças. Então é como se fosse a doença, Kátia, desculpa te cortar, Imagina. Como se fosse uma entropia. Sim. A ferrugem destruindo o ferro, que seríamos nós. Sim. Olha que Assim como as estrelas entram em entropia, vão se consumindo, se acabando, se autodestruindo, segundo a ciência, se tornando às vezes até buracos negros, é o que acaba acontecendo às vezes com o ser humano. E dentro da psicanálise, por ser uma patologia, a pessoa evidenciar as suas doenças, né? Estar sempre ligado àquilo que ela tem. Será que isso também não é uma grande inversão? Porque nós nascemos saudáveis. Vamos pensar assim.
não é? E eu tenho certeza que é uma inversão. Então, a pessoa que evidencia a sua doença hoje, ela se inverte. Qual o processo de volta? Na realidade, Kátia, existem vários estudos que analisam até a carga, tanto genética como psicogenética. Olha. Então, quando nós nascemos, nós não somos, como John Locke diz, uma tábula rasa, sabe, um recipiente vazio que vai ser preenchido com o decorrer da vida. Não, nós já trazemos uma bagagem, tá? Tanto bagagens positivas, como às vezes bagagens também negativas. Então, a gente acaba trazendo de pais, até ancestrais, pessoas mais distantes da família, a gente acaba trazendo já essa carga. Porém, cabe à pessoa trabalhar com isso. E o que nem sempre ocorre, né? O que nem sempre estamos dispostos a fazer. Agora, tem uma comparação feita que compara a psicanálise com a arte. Existem dois tipos de arte. Existe a arte do pôr e a arte do tirar. A arte do pôr é quando você pinta um quadro, você coloca cores, tintas num quadro. A arte do tirar é o escultor, é quando você tira lascas de uma pedra, lascas de uma árvore, de um tronco, e vai modelando aquele objeto numa arte. A psicanálise, se fosse uma arte, ela seria a quê? A arte do tirar. Então, o que ocorre? Quando uma pessoa vai para uma sessão de psicanálise, ela acha que ela vai em busca o quê? De um conselho, de uma diretriz, de uma resposta, vai atrás de algo a mais para colocar dentro de si. E é o contrário, a psicanálise, ela vai o quê? Ela vai tirar. Por quê? O ser humano, ele já tem muita informação, ele tem muita coisa e não sabe trabalhar com isso. Verdade. Não sabe, não quer trabalhar com isso. Então, vamos fazer a comparação com um quarto bagunçado. Um quarto que está tudo jogado no chão, armários despencando, e que você vai entrar e não consegue nem se locomover e se sente mal. Assim somos nós, esse quarto desarrumado. A psicanálise, então, não vai colocar mais coisas. Ela vai ajudar você o quê? Primeiro, identificar as coisas desse quarto, separá-las, e aí colocá-las em ordem, analisá-las, ou seja, é um esvaziamento para você se conhecer. Então não é algo a mais que você põe. Então a psicanálise, ela é o que te ajuda a se ver, é o autoconhecimento. É o autoconhecimento puro. Aliás, particularmente, eu tive um presente divino quando eu ganhei a bolsa de estudo do Norberto Kepp, porque o conhecimento de psicanálise te dá ferramentas reais para você lidar com você. Eu costumo dizer aqui, Sérgio, que Deus não é religião, Deus é relação, né? E essa relação é com você e com as pessoas, com tudo que está aqui no planeta. Você diz se você está ligado a Deus ou não, através do seu relacionamento com as pessoas e com todos os seres vivos, né? Porque o que eu percebo claramente, e é uma inversão, no meu ponto de vista, é que as pessoas têm um certo prazer em destruir. Vamos falar de uma inversão dentro da natureza. Agora, só complementando o que você falou, eu concordo com o que você falou da relação. Deus é relação. Tanto que eu sempre digo que o caminho da pessoa até Deus é individual. Individual. É verdade. Cada um tem o seu caminho. Porém, eu posso dizer que mesmo a religião, Cris, a religião ainda podemos dizer que é um mal necessário. Por que um mal necessário? Tem pessoas que não conseguem ainda caminhar sozinhas até Deus. Correto, claro, sem dúvida. Então, quantas pessoas que às vezes a gente vê entregues ao vício, entregues a um monte de coisa, e às vezes entra numa religião, melhora, larga tudo isso, evolui, se torna um ser humano muito melhor. É Com certeza. Tem sua função dentro do planeta, né? Tem sua função. Tudo tem a sua função, né? Agora, a partir do momento que o ser humano começa a ter mais consciência, ele vai deixando de precisar, digamos assim, dessas muletas psicológicas. Verdade. Ou muletas até espirituais. E se torna até mais questionador, né? Exatamente. A própria Bíblia, no Apocalipse, diz da vinda da Nova Jerusalém. O que é a vinda da Nova Jerusalém? É o momento que o homem, o momento na Terra, onde o homem vai estar presente com Deus e não precisaria mais da religião. Agora, essa vinda da Nova Jerusalém você pode fazer na sua vida. Claro. Você não precisa esperar a Nova Jerusalém. Você mesmo pode ter esse contato direto com Deus. Verdade. E tem uma coisa que eu queria falar, que eu sempre falo isso nos congressos que eu participo, de uma inversão que eu vejo muito dentro das religiões.
para mim é muito claro. As pessoas dizem que você tem que ser bonzinho, boazinha, para herdar o reino de Deus, esquecendo que nós já estamos no reino divino, que é aqui na Terra, né? Se você não aceita o planeta Terra e preserva e ama esse planeta da forma que é, como é que você vai aceitar o reino de Deus em outro lugar? O reino de Deus está aqui já na Terra, né? Quantas inversões hoje, né? Sim, mas isso foi questionado pela própria igreja. Santo Agostinho, que era um sacerdote, era um filósofo e da Igreja Católica, ele mesmo questionou isso, porque ele disse o seguinte: nós não viemos aqui para sofrer, nós viemos aqui para ser felizes. Com certeza, com certeza. Tanto que ele falava da cidade de Deus. O termo cidade de Deus, que depois foi feito o filme, tem o bairro no Rio, as pessoas até esquecem, às vezes ignoram, não sabem de onde vem esse termo. O termo cidade de Deus nada mais é do que você construir a cidade, o reino de Deus aqui, na Terra. Ou seja, o reino de Deus você não vai só depois que você morre. O reino de Deus já é aqui. Você pode estar aqui com ele e ser feliz aqui. Então nós não viemos para sofrer. E isso também você tem toda a razão, é uma grande inversão. Porque no meu ponto de vista pessoal, Sérgio, céu e inferno está aqui dentro. Totalmente. Né? Eu passo pelos dois às vezes, né? A gente passa mesmo. Tem um problema você na sua casa. Tua cabeça não para de funcionar. Sim. Você entra no inferno do interior. Que é o pior inferno do que o interior? Sim. Não existe, né? Não mesmo. Agora vamos falar de uma inversão dentro da família. A gente vê os jovens aí, ó, você que é jovem aí, sempre contra seus pais. Vamos falar um pouco disso, Sérgio, dessa inversão na família, do que o jovem sempre desvaloriza os pais e sempre valoriza o que está fora de casa. Isso seria legal a gente... Bom, o que ocorre? A criança, até a adolescência, ela se espelha muito nos pais. Os pais ainda são exemplos para ela. Então ela ainda precisa deles para se construir. A partir da adolescência, ela quebra esse vínculo. Então ela vai se achando, como a gente diz por aí, dona do seu nariz. Verdade. Só que isso também já é parte da inversão. Porque ela vai pegando tudo aquilo que é bom para ela, que é uma estrutura para ela, ela vai também negando. Então ela começa negando os pais. Então ela passa a querer o quê? Todas as coisas fora da família. Agora, na realidade, quando o jovem ele combate os pais, está indo contra os pais, que não são só os pais, isso ocorre, por exemplo, com professores, correto, que é também o tema do meu livro, Terapia eu quero que você fale um pouco em Sala de também. Aula. Então, na realidade, quando o jovem está combatendo os pais, ele está combatendo o quê? Tudo o que simbolizam os pais. E o que os pais simbolizam? O mantenedor, né? A pessoa que é o anjo da guarda terrestre, no meu ponto de vista, os pais, né? Então, o anjo da guarda, mantenedor, a bondade, a orientação. Os pais representam o que? Desenvolvimento. Então, quando o jovem está indo contra os pais, ele está indo contra isso. O desenvolvimento, o autoconhecimento, a sua base, indo contra ele mesmo, contra tudo que é bom. Aí depois bebem ou fumam e batem o carro, fala assim, eu não pedi para nascer, o problema é meu, mas aí o problema vira da família inteira, né, Sérgio? Torna-se da família toda. Torna-se da família toda o problema de quem bebe. E mesmo isso, né? A pessoa que fala, eu não pedi para nascer, que é maior ingratidão que isso, verdade, que é negar a vida. Uma oportunidade, ou né, agradecimento também para quem se colocou, né, como pais, como geradores. É verdade. Sérgio, agora vamos falar inversão nos relacionamentos. A gente percebe que os relacionamentos depois de alguns anos quebram. As pessoas às vezes veem assim uma vantagem em outras pessoas, etc. Casamento, mas no momento geral, né? a gente vê hoje assim uma quebra de instituições realmente. Casamento, por exemplo, é uma delas. Como é que você vê isso dentro da inversão? Bom, primeiro, antigamente casais, parceiros ficavam mais tempos juntos, até por imposições religiosas da sociedade, etc. Apesar que desde o tempo de Roma já existia divórcio e tudo mais. Porém, existiam laços sociais que mantinham mais as pessoas. Hoje em dia, já não tem tanto esses laços. Então, os casais, parceiros, de repente, não querem, por algum problema, não querem mais ficar, não se separam, não tem tanto isso. Agora, por que isso ocorre? Já ocorre, primeiro, por uma frase bíblica que eu falei: maldito o homem
que se apoia em outro homem. Vamos traduzir isso, porque homem é ser humano. Certo. Porém, como a Bíblia tem essa conotação machista, né, então, maldito ser humano que se apoia em outro ser humano. Os casais fazem muito isso. O quê? Exatamente. O parceiro se apoia no outro. Ou seja, ele acha que o outro vai fazê-lo feliz. Primeiro, contar um segredo para vocês. Ninguém vai te fazer feliz. Isso é verdade. Ninguém, pode procurar, ninguém vai te fazer feliz. Realidade pura. E também, né, as pessoas deixam de viver a sua individualidade para viver a vida do outro, se anula completamente. Exatamente. Agora, isso ocorre mais com as mulheres. A gente vê que as mulheres se anulam mais pelos seus maridos. É verdade. Né? O marido, ele ainda continua tendo seu time de futebol, os seus amigos do final de semana, e ela passa até a assumir aqueles amigos. Ela não, ela em geral deixa os amigos, vai se anulando, deixa os seus projetos de vida, algumas deixam suas profissões, deixam de trabalhar, e aí de repente se separa. Quantas mulheres eu vejo não têm profissão, estão com filhos para criar, sozinhas, abandonaram todos os seus sonhos, quer dizer, se anulou. Não é aquilo lá da Bíblia, se apoiou em outro ser humano, e se amaldiçoou. Perde-se identidade, exatamente. Não é, Sérgio? Então, exatamente. Então, o casal, ele tem que ser o quê? Tem que ser parceiros, de um ajudar o outro. Agora, não que um vai... Até o termo complementar é errado. Mesmo outra inversão que as pessoas têm. Eu vou procurar minha cara metade. A outra parte da laranja. Não existe cara metade. Porque se existir cara metade, Kátia, então você concorda que nós somos incompletos? Pois é, claro, você já está declarando, né? Você já está declarando. Não existe metade da laranja, né? Não. Você é uma laranja inteira. Exatamente, né? Nós somos inteiros. O que ocorre é o quê? Uma parceria com outra pessoa para juntos ajudar o outro. Agora, ajudar é uma coisa, você ser o apoio, você ser a estrutura da vida é outra coisa. Exatamente. Compartilhar. Por quê? Se você se apoia em outro, quando esse outro te deixa por algum motivo, seja morte, seja separação, seja desentendimento, seja o que for, você depois cai, porque sua estrutura estava no outro. Verdade. Sim. Uma pergunta, Sérgio, sobre essa questão. A gente vê hoje em dia um rumor, mudando um pouco desse assunto, mas sobre uma possível guerra que vai surgir. A gente sabe que todos os impérios caíram com as guerras. Né? Em meados de 2012 existem algumas profecias. Eu quero saber do teu ponto de vista de psicanalista, metafísico, pesquisador, o que acontece em 2012? Você acha que acontece alguma coisa interessante pelo ponto de vista dentro do que você estuda ou não? Bom, pelo esoterismo, já existe um cenário pronto, como um roteiro de filme, e a gente só está executando aí esse roteiro. Então, no esoterismo diz o quê? Que nós vamos chegar numa época de tamanha violência, uma violência até provocada pelo próprio homem, que as pessoas não vão aguentar mais essa violência e vão pedir um basta. Vão então surgir o que? Uma liderança que vai dar um basta a isso, como uma espécie de um salvador. Porém, esse salvador, com o tempo, ele vai mostrar que não era esse salvador que todo mundo achava. Certo. E aí, então, as pessoas tardiamente vão perceber isso, e nessa época nós já estaremos, principalmente espiritualmente, totalmente perdidos. A humanidade vai estar assim mais perdida do que já está. Porém, dessa mesma maneira que diz que isso vai acontecer, com o tempo as pessoas vão encontrar novamente o seu rumo, só que nesse caminho aí muitas pessoas se perderão. E nós estamos nessa época já? Sim, já estamos nessa época. É o que a gente chama, seguindo a linha religiosa, período apocalíptico. Nós já estamos num período apocalíptico. Tá. E na questão de ufologia, que eu sei que a psicanálise também busca um pouco de conhecimento, e você, como pesquisador, o que você, na sua pesquisa, você tem notado que vai rolar? Porque nós vimos aqui no programa Enigmas vários documentários de vários ministros aí do mundo, a Bélgica anunciando que já tem contato com ETs. Os governos já têm esse contato, Sérgio? Sim, esses governos já têm, tanto que admitiram oficialmente que pesquisam o fenômeno UFO. Não admitiram oficialmente que tiveram contatos com seres. Tá? Não assim um contato oficial, etc.
Porém, nós sabemos que sim, tiveram. Agora, imagina, os governos ficaram negando décadas e décadas que o fenômeno existia. Agora assumiram oficialmente vários governos, Inglaterra, Estados Unidos, França, Bélgica, Holanda, Espanha, até o próprio Brasil, a aeronáutica oficializou isso, que mantinha pesquisas. Então, depois de década negando que existia, agora os governos assumem que pesquisável, que o fenômeno existe. Olha só. Então, eles negarem que já tiveram contato, será que não é só mais uma verdade que eles estão ocultando? Com certeza, né? Sérgio, você acha que esses ETs, eles vêm para o planeta Terra para um contato ou para um confronto? Olha, já começa o problema quando nós falamos esses ETs. Tá. Sabe por quê? Porque, em geral, as pessoas falam os ETs. Mas quando a gente fala os ETs, parece que são assim, um grupinho coeso, num cantinho do universo, e não é assim. Existem o quê? Inúmeros seres, inúmeras civilizações, existem sim alguns confederados, cada um dá um nome, alguns que são unidos, existem os que não são unidos, mas que também não é por isso que são ruins. Correto. E existem também o que a gente poderia convencionalmente chamar o que de maus ETs. Existem também. Então, existem um universo infinito. Aí nós temos contato com esse universo. Então o planeta está em contato com seres o quê? Maléficos, benéficos, seres neutros. Correto. Então o que ocorre é isso. Agora, um contato mais imediato, um contato, digamos assim, até oficial, isso uma hora ou outra realmente vai acontecer. E a humanidade, é verdade, e a humanidade espera este contato, mas dentro das suas pesquisas, você, olhando para a nossa humanidade, o que você está falando hoje sobre inversão, se realmente existem algumas condições deles virem para ajudar ou mesmo para atrapalhar, nós estamos suscetíveis? Olha, o que ocorre é o seguinte, Kátia, até como a ressonância, você vai ressonando conforme quem está na sua vibração. Infelizmente, a vibração do planeta Terra, ela está cada vez mais baixa. O ser humano, com essa inversão, ele procura o quê? As coisas ruins. Tanto que as pessoas, você vê os noticiários, só coisas ruins, e as pessoas só querem ver aquilo. O mundo também não é só isso, mas as pessoas se fixam, têm obsessões nas coisas ruins. Com isso, a gente vai baixando a vibração do planeta. Baixando a vibração do planeta, a gente acaba atraindo pessoas baixas, com essa vibração baixa. Mesmo nível, né? Exatamente. É a mesma coisa quando você... por exemplo, eu já tive contato com assassinos, porque eu era repórter policial. E a vibração que você sente de uma pessoa que assassina, matou vários seres humanos, você sente uma energia muito pesada, você não se sente bem ao lado da pessoa. Com certeza. Então, imagina um planeta onde as pessoas são, de certa forma, assassinos. Assassinos em vários sentidos. A gente acaba assassinando a nós mesmos e ao planeta, todo mundo a cada dia. Então, a gente vai atrair seres também ruins. E é isso que ocorre. Porém, não significa que a gente não tenha contato com seres bons. Temos. Porém, a atuação deles acaba sendo ou menor ou distante, e até por uma ética do universo de não interferência, eles acabam nos ajudando assim de uma maneira paralela, não de uma maneira assim tão intensa. Porém, esses seres ruins, de vibrações baixas, até não só seres extraterrestres, como também espirituais de vibração baixa, eles acabam se sentindo aqui como um lar deles, se sentem bem aqui. Então, eles vão. Então, é um efeito dominó. Nós fazemos o jogo da inversão, de fazermos coisas ruins. Os espíritos ruins nos orientam, nos ajudam nisso. Os seres ruins extraterrestres também nos ajudam. Então vai baixando cada vez mais a vibração do planeta e vai se tornando o quê? Um lar desses seres. E é importante dizer, né, Sérgio, se você me permite também, Cris, que é importante que vocês saibam que ufologia não é religião nem seita. É um estudo científico, é uma pesquisa. E nós estamos aqui justamente arregaçando as mangas, assim como o governo está começando a mostrar. Mas as pessoas às vezes encaram isso, principalmente quando a gente começou a ouvir 2000, 2012, essas seitas começando a falar que vem alguém, né?
Então, vamos pedir, né, cautela, calma para essas pessoas. As pessoas querem ser salvas, né? As pessoas querem ser salvas, mas não sabem nem de quê. Se elas conhecessem nem um pouco. Delas, né? Mas o Sérgio vai dar uma dica de como sair dessa inversão no final, porque ele vai falar um pouco do livro dele. Mas antes de ele falar do livro, gente, eu quero, depois que a produção, mostre o livro dele, só um segundo. Mas eu quero que o Sérgio fale da inversão que tem nas indústrias de remédio, que eu acho muito importante a gente falar isso. Nossa. Porque assim, eu vejo assim que o remédio, ele serve para uma coisa, ele cura um negócio, mas ele tem uma bula que prejudica outros órgãos, enfim, né, outras doenças. Como você vê isso, Sérgio? Ó, tem uma coisa interessante, existe um livro que se chama 100% Saúde. Nesse livro, ele é relatado de um período na Inglaterra em que os médicos entraram de greve. Nesse período que os médicos entraram de greve, morreram menos pessoas do que quando eles estavam atuando. Olha só. Então você vê que a medicina, às vezes, em vez de curar, ajudar, é o contrário. Mas por quê? A alopatia, né, os remédios, os laboratórios, na realidade é o que você falou. Você toma um remédio para curar, sei lá, um resfriado, só que ele tem efeitos, 100 outros efeitos colaterais e que muitas vezes você não sente de imediato. Olha só. Então, e você vai o quê? Se contaminando, vai se destruindo. Então, cada vez que você está tomando um remédio, você não está se ajudando. Sem contar o seguinte, quando você toma um remédio, você está atacando a doença em si. Você está atacando já o efeito dela e não a causa. Sim. E muitas vezes, ou até pela psicanálise, quase que na totalidade, a causa das doenças é psíquica. É psíquica. Inclusive, eu estive dentro do Instituto Internacional por quase 12 anos lá com o CAP, e eu vi muitas pessoas realmente terem uma autocura de várias doenças. Então, por isso eu tenho assim um carinho muito especial pelo Dr. Cap e doutora Cláudia Pacheco, por todo o pessoal da Trilogia Analítica, pela seriedade do trabalho que eles têm nesse planeta, e tenho certeza que a psicanálise, a psicologia, não sei, mas eu tenho certeza que a psicanálise exerce um papel fundamental no futuro da humanidade, no meu ponto de vista pessoal. Sim. Porque eu não acredito em nada do que eu não experiencio. Eu experiencio a psicanálise dentro da minha vida porque eu tive esse presente então, para mim, funciona, entendeu, Sérgio? Então, o maior presente, o autoconhecimento é libertador. Então, assim, coisas, entraves que a gente tem, quando você resolve se colocar e ver sua desonestidade perante a vida, tudo, você vai melhorando, você vai se curando. Olha, eu não tenho gripe há mais de 2 anos, entendeu? Então, isso é muito bom, sabe? Você olhar para você e falar, olha, eu sou isso, mas eu vou melhorar. Porque o que eu entendo é que você não vai... você não vai deixar a tua sombra de lado, você vai conhecer a tua sombra e saber dominar essa fera que existe dentro de você, não é isso? A sombra é um termo que Jung criou. A sombra é o quê? Para Jung é a máscara social. Então a máscara social é o quê? Você nasce, vai crescendo, construindo essa máscara social, vai se tornando cada vez mais mascarado, literalmente, e sem se conhecer. E aí cada item que você tem dentro de você, que você não quer trabalhar, você vai escondendo. Porém, a consciência, ela não deixa de existir. A consciência vai te cobrar das coisas que você não quer arrumar, mexer dentro de você. Por mais que você invente desculpas, etc., você acaba, primeiro, às vezes tendo culpa. Tanto que a pessoa com culpa, o que ocorre? A pessoa se sente culpada por alguma coisa e ela às vezes até ignora isso. Aí ela vai, de repente, no trânsito e bate o carro. Ela vai cortar um pão e ela corta o dedo. É porque ela está se punindo. Uma autopunição. É uma autopunição, porque no fundo ela sabe que ela faz coisas erradas, que ela precisa melhorar, então ela se sente culpada e ela tem que extravasar isso de alguma maneira. Então, cada item que você tem no seu interior, que você não quer mexer, isso vai ser manifestado de alguma maneira. Em doenças, em culpa, etc. É o que vai ocorrendo. Então, a melhor correção, sem dúvida, é o seu autoconhecimento, é ir atrás, se encarar mesmo. Encarar essa sombra de Sim. Né? É porque aquilo que você não conhece na sua vida vai dominar a sua vida também. Não é verdade, Sérgio? Sim. Então é necessário lucidez, luz interna, conhecer, autoconhecimento, para que você consiga realmente colocar, como disse o Sérgio Campos, organizar essa parte. Mas muitas vezes a gente precisa sim de uma ajuda de terapeuta. Sérgio, vamos falar um pouco do seu livro? Produção, tira um zoom aqui do livro do Sérgio Campos.
Vamos falar um pouco do seu livro. Eu sei que você tem um trabalho de terapia em sala de aula. Esse livro é do Sérgio Campos, em parceria com a Luciara. Com a Luciara. Luciara, um beijo, adoro a Luciara. Fala um pouco do livro, Sérgio. Vou colocar aqui para o pessoal. Esse livro nasceu primeiro das experiências como professor, tanto comigo, com a Luciara também como professora, e nós unimos o quê? Pegamos os estudos de Norberto Kepp, da psicanálise, e unimos isso à educação. Por quê? O que a gente percebe muitas vezes, as dificuldades que um professor tem, é porque ele lida com o aluno, porém ele ignora o mundo psíquico que existe nesse aluno. Então, por exemplo, o aluno que agride o professor, até o que eu falei anteriormente. Quando ele está agredindo o professor, ele não está agredindo necessariamente a figura pessoal do professor. Ele está agredindo a sociedade, ele está agredindo injustiças que ele acha que sofre, culpas que ele tem, ele está descontando tudo aquilo no professor que está na frente dele. Então, o professor, que ele tem conhecimento desse mundo psíquico do aluno, primeiro, ele já consegue ficar mais tranquilo, porque ele não traz para o seu lado pessoal. Ele vê que a coisa não é com ele em si específico. E segundo, se ele tem conhecimento desse lado psíquico, desse mundo psíquico do aluno, ele consegue entender às vezes por que o aluno não quer se desenvolver, não quer estudar, por que o aluno nega o conhecimento, nega a escola, a importância de aprender. Então é algo interno. Isso dá então o quê? É uma ferramenta a mais para o professor. E Sérgio, e para adquirir esse livro, como é que o pessoal faz? Pode entrar em contato comigo através do e-mail sergio@sergiocampos.com.br ou também com a Cita. Pode dar o e-mail do Cita? trilogiaanalítica@trilogiaanalítica.org. Então, vocês vão ter disponível no Instituto Internacional de Trilogia Analítica, fundador Norberto Kepp, o livro do Sérgio Campos e da Luciara Avelino. Luciara, um beijo, viu? Parabéns pelo livro. E olha, a gente pretende ajudar vocês a divulgarem o que a gente puder, porque esse tema é libertador, Sérgio. Agora a gente está assim, tem praticamente... Tem pergunta. Tá, então vamos, pode fazer as perguntas. Tá. Querem saber se existe extraterrestre? Sim, acho que a pessoa pegou aí o nosso programa já em andamento. Então, o extraterrestre, como o Sérgio falou e você sempre fala aqui, falamos, né? Existe. Certo, existe sim, né, Sérgio? Existe, os governos pesquisam. Da minha parte, não só eu, como o meu grupo tem contato com extraterrestres. Aí a outra pergunta, se tem contato. Sim. Vocês já tiveram contato? O Sérgio teve uma experiência interessante que ele vai vir contar um outro dia. Como foi a reação de vocês, né? O Sérgio vai vir contar uma experiência, mas ele vai vir falar especificamente de uma experiência que ele teve lá como é que chama essa cidade aqui na Baixada Santista? Peruíbe? Peruíbe. Ele vai vir contar, porque o Sérgio é ufólogo, ele vai vir aqui numa pauta de ufologia para contar. Maravilhosos os casos que ele então ele tem muita coisa. E ele vai participar conosco também da Convenção dos Magos e Bruxas na parte de ufologia, que vai acontecer dia 5 e 6 de maio. Lá então ele vai participar, nós vamos anunciar em todos os programas da gente. Isso. E o Sérgio vai falar tudo, né? Sérgio, a gente está praticamente nos nossos... Produção, quanto tempo nós temos ainda? Uns 10 minutinhos ainda? 5 minutinhos. Sérgio, a pergunta dos nossos internautas, que eu tenho certeza, porque... Tá, você falou tudo isso. Como sair desse processo de inversão e se tornar um convertido consciencial? Bom, a gente cai novamente na consciência. Certo. É buscar a consciência. Consciência é o quê? Ser consciente, ter o conhecimento de si. Então, a partir do momento que você quer se conhecer, quer se analisar, quer ver o que você tem de errado e também o que você tem de bom, porque o homem, o ser humano, ele nega também o que ele tem de bom, ele não nega só o que ele tem de ruim, o potencial dele ele também nega. Então é isso, é o autoconhecimento, não tem outra saída, não tem milagre. Então, uma pergunta, Sérgio, eu quero que você explique isso claramente, porque o internauta, a maioria são jovens, então mas explica como que é a projeção. Eu gostaria que você, como psicanalista aqui também, explicasse como é projeção. Tanto quando a pessoa fica muito irritada com algo que ela vê no outro, que irrita profundamente ela, quanto alguma coisa que ela admira muito.
Ou como funciona esse fenômeno da projeção? Então, a projeção é quando nós não queremos ver algo em nós mesmos, nós projetamos em outro. Quantas vezes a gente está, por algum motivo, estamos nervosos e acabamos nos agredindo até a outras pessoas e acabamos achando que são as outras pessoas que estão nos agredindo. Todo mundo está me agredindo. Olha, todo mundo é contra mim. Então a gente acaba projetando, porque na realidade é você que está nervoso, você que está contra as pessoas, tá? E a gente vê também isso em outras coisas. A gente pega às vezes um país, ele tem uma série de defeitos, uma série de falhas, o país que tem que ser arrumada, só que ele projeta que o país está daquele jeito por um outro país que é inimigo, que fez alguma coisa, então vai e faz uma guerra. Então está projetando que todos os problemas deles estão nesse inimigo. Só que esse inimigo é você mesmo. Foi o caso, a gente pode citar um caso aqui, dos Estados Unidos com o Iraque, né? Que houve a guerra. Nada melhor do que, para não querer ver um problema seu, é arrumar um inimigo, uma guerrinha. Né? Aí você... Um probleminha, né? Todo dia, né? Uma guerrinha exatamente. Pessoal. Então, o que ocorre? A gente projeta no governo. Não estou falando que os governos têm falhas ou não têm. Só que é muito fácil você falar, minha vida está ruim por causa dos meus pais. Minha vida está ruim por causa do meu chefe. Ou se você é um patrão, minha vida está ruim por causa dos meus empregados. Não, a culpa é do governo. Quer dizer, sempre coloca a culpa fora, sempre projeta fora. E isso não leva a nada. Leva o quê? Só um distanciamento de você mesmo. É verdade. Porque aquilo que você vê no outro pode ser o anjo que te abraça, mas pode ser o espelho da sua desgraça. E quando você vê esse espelho da tua desgraça e que te incomoda tanto aquela atitude do outro, pergunta, aonde está essa atitude em mim? Pode até não ser no mesmo grau, né, Sérgio? Sim. Um exemplo, você está numa fila e alguém fura essa fila lá na frente. A sua tendência é que ficar muito irritado com as pessoas. Agora, essa pessoa está errada? Está. Porém, tudo que irrita em você, toda ação do outro que irrita em você, na realidade é o quê? Essa pessoa está te dando consciência de alguma coisa. Pode ser que você não faça igual, você não fura filas. Porém, na sua vida, você tem alguma atitude de furar talvez uma fila, passar à frente das pessoas, não ouvir as pessoas, ignorar algumas coisas. Então, quer dizer, às vezes é num outro grau, mas tudo que te irrita nos outros é uma oportunidade para você ver que consciência essa pessoa está te dando. Se ver como vítima também é uma projeção? Também, porque você acaba projetando uma situação em outro. Você que se agride a si mesmo. Porém, então você se coloca como vítima. E você coloca também os outros como vítima. É uma tendência, se você se acha vítima, você achar que os outros também são. Então você ficar dando conselhinhos, você ficar passando a mão na cabeça, porque na realidade é o que você quer que façam para você. Você não aceita muito a realidade. Exatamente. Pais fazem muito isso com filhos. Por que é difícil educar filhos? Porque quando você vai repreender um filho, internamente você tem que se repreender. Como você não quer se repreender, então você tem dificuldade de repreender o seu filho. Olha só, hein? E dentro deste processo de inversão, por que as pessoas não falam mais de admiração e somente de inveja? Então, por quê? As pessoas entram também nesse negativismo, Kátia. Então passa a não ver também as coisas boas. Você pode reparar que um dos passatempos que mais as pessoas têm é falar mal dos outros. É verdade. Isso, né? Falar mal das coisas. Todo mundo, se tá sol, nossa, que calor dos infernos. Se tá chovendo, nossa, não para de chover. Nunca tá contente. Nunca tá bom, nunca tá bom. O ser humano nunca tá contente. Então, eu acho... Por isso que a felicidade fica distante. Exatamente. Também, né? Eu acho interessante, por exemplo, a Cabala. A palavra Cabala é receber. Então, receber o quê? As coisas de Deus. Então, a gente tem que estar pronto para receber as coisas de Deus. Só que a gente só reclama. Verdade. A gente tem que agradecer a todo instante, né, Kátia? Porque quem reclama tá, né? Tá, sempre emanando cada vez mais o problema, Sim. não é isto? Sérgio, eu gostaria que você desse suas considerações finais, porque a gente está nos nossos momentos finais, infelizmente, é uma horinha que passa muito rápido. Eu queria que você deixasse seu recado para o nosso internauta, repetisse o seu site novamente, como adquirir o seu livro, e fica um convite para um próximo Enigmas, né?
Bom, a questão é o quê? É ter consciência, é procurar se conhecer. Agora, como? Cada um tem o seu caminho. É a partir do momento que você entender que você tem que se conhecer, você tem potenciais que você tem que colocar em ação, usar, e você tem pontos que você tem que melhorar, já é um começo, você admitir isso. Olha que bacana. Sim. Tem que ter a capacidade de admitir, pelo menos. Sim, pelo menos. E o site para o seu livro é o sergiocampos.com.br. E Sérgio Campos também está no Facebook, gente. Vocês não mandem as suas perguntas de psicanálise para mim, não, porque Sérgio Campos é um psicanalista de mão cheia e trabalha com terapia em sala de aula também. Sérgio Campos, é como Sérgio Campos que você está lá no Facebook, né? Sim. Então adicionem Sérgio Campos, tá? Ele está lá, eu tenho certeza que ele vai responder com muita vontade tudo que vocês perguntarem, né, Sérgio? Das suas considerações finais, Kátia. E vocês podem também fazer as perguntas para os nossos convidados através do nosso Facebook, do programa Enigmas. Então, por favor, faça sua, adicione-se, né? Ou peça, por favor, que será um prazer. Assim como o grupo, nós esperamos que você aí compartilhe suas sugestões. Então, pessoal, nós estamos aí de segunda e sexta-feira no programa Sexto Sentido, das 8 às 8h30 da noite, com pautas bem diferentes. Nunca tem uma pauta repetida. O pessoal fala, não sei de onde vocês tiram tanto assunto, mas nós temos muito assunto, sim. Sérgio Campos está convidado a participar conosco do Sexto Sentido, já participou da TV Mundi, estamos aí às terças-feiras com o programa na TV Mundi. Em 4 horários. Em 4 horários, 9h30, isso. 3h30 da tarde, às 15h30, às 21h30 e às 13h30 da manhã. E a apresentação aos sábados. Aos sábados, né? É verdade. Se você não conseguiu ver o Enigmas da TV Mundi no dia, no sábado está reprisando. E aqui no Enigmas, nós deixamos claro para você que o mundo não é dos espertos, é dos despertos, de quem está aberto para essa energia de luz, de claridade. E olha, gente, o maior enigma da humanidade, Sérgio Campos está ajudando a desvendar, são as emoções humanas. Se você não conhece a tua vida, alguém vai dominar a tua cabeça. Então começa a ser dono do seu destino e senhor da sua nave, né, Kátia? E desperte sua consciência. É isso aí. Então, gente, até o próximo, né? Até o próximo Enigmas e até quarta-feira que vem. E espero vocês em toda essa programação. Acesse nosso Facebook e a gente conversa bastante, né, Kátia Gaia? Com certeza. Muito obrigada. Obrigada, viu, gente? Boa semana.